A igreja reunida nessa noite, a igreja de Deus, nosso Pai, a igreja do Senhor Jesus Cristo, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Lembrando que sábado próximo nós teremos aquele momento que temos uma vez por mês no sábado, integrando vidas. Já começa a orar hoje, sábado, a nossa reunião seja uma reunião abençoada e com participantes que estão sendo abençoados pelo Senhor. Vai ser apresentado um filme. Fala aí, Esther, o título do filme, como chama? The Chosen. Melhor em português para você melhor familiarizar-se, Os Escolhidos. O filme é a respeito do ministério do Senhor Jesus, numa compreensão muito interessante. Então, sábado, às 20 horas, quando o relógio apontar 20 horas, naquele amanhã que para nós hoje ainda é um amanhã que pertence ao Senhor, mas o Senhor nos concedendo desse amanhã chamado hoje. Que dia que vai ser sábado mesmo do mês? Amanhã é 13, 18. Então, se chegarmos tal como estamos no dia 18, já tenha na sua agenda esse comprometimento, esse compromisso. Vai ser um tempo muito bom, creio eu. Ótimo esse nosso tempo de comunhão, o Senhor nos concedendo no próximo sábado às 20 horas. Tem sido sempre um momento muito bom, essas reuniões, do bom estarmos aqui, amém? Próximo sábado, então. Nós estamos com algumas mensagens, logo elas se finalizam, são mensagens de assuntos, de temas que estamos tratando, que envolve numa praticidade a nossa vida, o nosso viver do dia a dia. Estamos falando sobre hoje, o hoje apresentado pela Bíblia. Vale ressaltar que, lendo a Bíblia, a palavra de Deus, de toda a composição de versículos que a Bíblia tem, de 31 mil, mais de 31 mil versículos contém a palavra de Deus. Desses mais de 31.355, cerca de 355, nas Sagradas Escrituras, elas apontam para a palavra hoje. Ontem, hoje e amanhã. Amanhã aparecendo por 64 vezes. 17 para ontem, mas a maior parte referindo-se a um dia chamado dia de hoje, que para nós aqui estamos trabalhando a urgência do tempo em nossas vidas. Há decisões que devem ser tomadas, avaliadas e consideradas, tendo como um tempo o agora, o hoje. Nós já falamos que o amanhã pertence ao Senhor. O dia de hoje, aliás, o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Nós temos o dia de hoje. Ontem podemos até te dar um certo proveito, mas já passou. Hoje, a maior concentração da nossa vida está no dia de hoje. Hoje. E esse destaque do hoje leva-nos a entender que há algo a ser feito por cada homem, por cada mulher de Deus, por cada pessoa. O que eu devo fazer hoje? E a Bíblia apresenta para nós algumas considerações de decisões do hoje na vida das pessoas. Por exemplo, três dessas decisões nós já estivemos avaliando com vocês. A primeira delas, de Hebreus 3:13,
combatendo a incredulidade, o pecado da incredulidade. O Espírito Santo trabalha trazendo convicção da verdade, convencendo pessoas da incredulidade, principalmente da incredulidade em relação à palavra de Deus. Então nós destacamos como primeiro princípio do que devo fazer hoje, em cada hoje da sua vida, receber, aliás, ouvir a palavra e crer. Cada dia Israel tinha que ouvir a palavra e crer. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Referindo-se a Israel, quando tinham a missão dada por Deus entrarem em Canaã. Os espias foram lá conhecerem a terra, espiarem a terra e trouxeram uma boa e uma notícia má. A boa é que a terra verdadeiramente, realmente manava leite e mel. E trouxeram até um fruto daquela terra carregado por dois. Já imaginou? Dois carregando, ou homens carregando um cacho de uvas daquela terra. Uma terra de muita riqueza, de muita fartura. Só que naquela terra havia gigantes. Havia, aparentemente para eles, contrariedades, contratempos, dificuldades, ao ponto que acreditaram que não poderiam, indo à guerra, à luta, prevalecerem, mas teriam que ir no comando de Deus, como Deus tinha dito, e recuaram, e apenas dos 12 espias, 2 estavam na maior empolgação. Vamos conquistar a terra, vamos lutar, o Senhor é por nós. E 10 diziam, não podemos. E foram tomados pela incredulidade. E a punição veio sobre eles. 40 anos Israel peregrinou pelo deserto, até que toda aquela geração dos maiorais, acima de 20 anos, homens de guerra, todos morressem, e apenas os 2 espias, Josué e Caleb, seriam mantidos vivos por Deus, e foram e entraram em Canaã. Ouvir a palavra de Deus e crer. Este livro do Senhor Deus é para ser ouvido e crido. Amém? Então, hoje, se ouvires a voz do Senhor, a voz do Senhor pela palavra do Senhor. O outro hoje, que nós também estudamos, o hoje de receber Jesus como Senhor e Salvador. A decisão mais importante de alguém quando ouve do Evangelho é de receber Jesus hoje. Zaqueu recebeu Jesus num certo dia chamado hoje. Hoje Jesus se prontificou a ir à casa dele, pousar lá, e naquele hoje, Zaqueu tomou uma decisão, reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador, entregando a sua vida para Jesus. E também aprendemos do hoje, do trabalhar na vinha, lá de Mateus 21, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Trabalhar para Deus começa sempre no momento de um tempo chamado hoje. E quantos foram aqueles, ouvindo a palavra, tocados pelo Espírito Santo, hoje quero começar a trabalhar para o Senhor, pregar o Evangelho, eu quero ser alguém trabalhando na vinha do Senhor. E também, começamos a semana passada já tocando no hoje, de servir ao Senhor, de escolher. Aí entramos num diferencial do hoje, que é quando você tem que tomar uma escolha. E é para lá que nós vamos agora. Josué 24:15. Abre a sua Bíblia lá. Josué 24:15. Livro dos livros históricos,
Josué. Não é difícil encontrar Josué, ele é vizinho de Deuteronômio. Josué 24:15. Ele está entre Deuteronômio e Juízes. Josué 24:15. Há uma renovação de compromisso. Josué, então, convoca a nação. Eu vou até o 24 e o 24 e o verso 15 também para dar uma ideia mais precisa da decisão, da escolha de decisão que eles têm que tomar. Josué, capítulo 24, que por sinal é o último capítulo do livro de Josué. Tem 24 capítulos, nessa divisão de capítulos e versículos, 24 capítulos. E aqui Josué está já idoso, 110 anos, registrou a Bíblia da sua morte. Sua morte acontece um pouquinho mais adiante nos versículos, a partir do versículo 29, e está com 110 anos. Esse momento aqui, Israel, tudo que tinha para ser conquistado, possível de conquista, aconteceu. Um momento muito célebre, solene, na vida do povo de Israel naquele tempo. E Josué, então, chega para Israel, nessa renovação de compromisso. Versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar. Deus bendito, que essas palavras finais do capítulo 24, versículo 15, proferidas por Josué, porém eu e a minha casa, porém eu e a minha família serviremos ao Senhor. Que essas palavras possam também serem as nossas palavras, o nosso comprometimento, o nosso compromisso com o Senhor. Vivemos numa terra que não é dos amorreus, mas que há deuses, ídolos, idolatria por todo lado, práticas religiosas pecaminosas, influência de todos os lados, querendo ganhar impulso e impacto nas nossas vidas. Que em cada hoje que o Senhor nos conceda, tenhamos um comprometimento, um compromisso, que possamos destacar bem solene e bem real nas nossas vidas. Vamos servir ao Senhor. Que a nossa escolha possa ser o Senhor. Que a nossa decisão possa ser aquela para a vida, para o melhor do nosso viver agora, o Senhor. Abençoa hoje à noite esse nosso tempo na palavra do Senhor, cada um aqui. Obrigado, Deus, por visitantes, por aqueles trazidos pelo Senhor. Que seja uma noite de um hoje muito importante para nós nesse tempo. Oramos no nome de Jesus. Amém.
escolhei hoje. Você não vai me dar uns dias para que eu possa pensar, avaliar? Não tenho todo o ano? Será que eu não posso passar todo o ano pensando nessa decisão tão importante, tão necessária, tão real? Escolhei hoje. Você vai escolher quem você vai servir. Você vai escolher de que lado você quer estar. Você vai escolher aquilo que realmente tem peso de importância e valor para você. Esse desafio de Josué é marcante. Inesquecíveis são as palavras de Josué quando já no final da sua vida, já nos seus últimos momentos de vida, Josué é aquele que apela, que implora, que suplica, que invoca o povo de Israel. Escolhei hoje a quem sirvais. Primeiro vamos entender, primariamente, a quem se aplica esta frase. Isso é importante. Dentro do campo da interpretação bíblica, essa frase, escolhei hoje a quem sirvais, refere-se a Josué com o povo de Israel no tempo em que eles agora estão em Canaã, lá no texto do Velho Testamento. Está falando com Israel, está falando com o povo de Israel. O mesmo povo que, deixando agora, já depois de 40 anos, o deserto, eles entraram em Canaã, tiveram as conquistas, presenciaram a ação do Deus de maravilhas, viram os muros de Jericó caírem, depois de rodeados, e toda aquela maneira de procedência que Deus lhes havia dado. Lutaram, prevaleceram. Se aplica a este povo, a interpretação é deste povo. Mas a aplicação é para cada uma das pessoas do tempo nosso de hoje. Cada pessoa, em todas as épocas, se aplica, escolhei hoje a quem sirvais. Cada pessoa aqui da cidade, do estado, do país Brasil, tem que escolher quem é o seu Deus. E a Bíblia é clara, precisa e cristalina em afirmar que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Há um só Deus. Um dos primeiros pilares da doutrina, do ensino sobre Deus, e Deus ensinando para Israel: ouve, Israel, o nosso Deus é o único Deus, é o Deus que tomou para si um povo, e através deste povo levantou o Redentor, o Salvador, e tornou-o conhecido de todas as nações, ao ponto de Jesus Cristo ser destacado por Oséias, que um dia virá o desejado de todas as nações. Há um só Deus. Se deixar na mão do ser humano, com o vazio que ele tem, espiritual, ele constrói deuses. Chama o sol, a lua, ele quer adorar algo. E o único digno de ser adorado, louvado e bendito é o Senhor. Há um único Deus. E esse único Deus, vivo e verdadeiro, quem que é
expressa imagem do Deus invisível. Quem tornou o Deus invisível visível em pessoa foi o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, no Evangelho de João, na intromissão do Evangelho de João, na introdução, falando do Verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Jesus tornou Deus conhecido, o Deus Filho. E falou de maneira muito precisa para Tomé: quem vê a mim, vê o Pai. Em João 10:30, eu e o Pai somos um. Há um só Deus, há um só mediador, há um só Salvador. É um só caminho, é uma só vida, é uma só verdade. Então essa frase se aplica a cada pessoa em todas as épocas. Escolhei hoje a quem você vai servir. Há a necessidade de uma decisão. Escolhei. A vida é cercada de escolhas, não é assim? Você entra num restaurante, digamos lá que o Rafael resolve levar a Esther para um pesqueiro e resolvem comer. O que você come num pesqueiro? Peixe. Aí não escolhe, né? Já está escolhendo ir para o pesqueiro para comer peixe, né? Escolheu o pesqueiro por quê? Porque querem comer peixe do pesqueiro. Eu estou falando aqui, vai que ele resolve levar, mas eles foram no pesqueiro, tá? E comeram o peixe e trouxeram uma provinha desse tamanhozinho assim para casa, né? Esther disse que tem uma sobrinha. Falou: pai, eu poderia ter trazido mais, mas eu distraí comendo aleatoriamente, né? Nem, sabe, estava distraindo, né? Trouxe só um pouquinho para a gente, mas deu para perceber que estava bom o peixe deles. Escolheram, fizeram uma escolha. Você escolhe alimento. Tem gente que escolhe não comer determinado alimento. Eu não gosto, hoje eu vou pegar isso e isso. Esse dia eu fui almoçar, e aí depois do almoço tinha assim, doce de goiaba, arroz doce, canjicada, curau. Já fui com um copo e um copinho pequeno, mas não deu para pegar tudo, eu escolhi alguns. Então você escolhe alimento, você escolhe roupa. As mulheres, quando abrem o guarda-roupa e fica assim: não tenho roupa para ir à igreja hoje. Está lotado de roupa lá. Não é assim? Mas agora, o homem não, já pega lá, já em 5 segundos eu falo: vou assim, assim, assim. Já pega, veste e pronto. A mulher abre assim e tem que escolher que roupa que eu vou. Aí abre o armário de calçado, tem 30 pares. Ixi, não tem calçado para ir à igreja hoje. Tem 30 pares. Tinha um pastor colega nosso que costumava dizer que parecia que as mulheres eram uma centopeia de calçados. Lá em casa tem 3 mulheres, amados. É muito calçado num só ambiente. 3 mulheres. Quando o filho, eu o mais velho, 3 irmãs. Casei, 3 mulheres. O número 3 de mulheres me persegue. Já faz muito tempo. Então você escolhe, você tem que escolher. Você vive fazendo escolhas. Carro, cor de carro. Eu gosto de vermelho. As loiras, né, gostam de carro vermelho, carro preto. Você escolhe. Você tem que tomar uma decisão. A vida envolve você para escolha. Vai na sorveteria com alguém, você vai ver lá. O que você vai escolher? Ainda mais agora, você escolhe, você monta o seu sorvete. Eu quero Ferrero Rocher, eu quero sorvetinho de... Fala sabor aí, gente. Chocolate. Passas ao rum. Você escolhe.
qual sorvete você gosta mais? Que sabor de sorvete? A cupuaçu é outra história. Açaí, a dona Açaí gosta de açaí. Escolhe. O que acontece com as escolhas que você faz? Quer queira, quer não, escolhas influenciam a vida, interferem ou ampliam relacionamentos, influenciam estilo de vida, modo de vida. Mas tem gente, por exemplo, que escolhe pôr umas cores no cabelo, verde aqui, preto no meio. Você olha assim e fala, gente, que coisa engraçada, esse povo. Modo de viver, escolhas determinam resultados futuros. Dependendo da escolha que você faz, você pode dar bem ou se dar muito mal. Interessante que a escolha, embora Josué reunisse o povo, essa escolha é algo que tinha que ser voluntária. É voluntário. A Bíblia, aliás, em Zacarias 4:6 diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. É algo voluntário. Josué diz, escolhei hoje. É algo voluntário, uma decisão voluntária. Josué não estava dizendo assim, escolhei hoje. Olha a metralhadora que eu tenho aqui. Ai daquele que escolheu outra coisa, eu vou fuzilar. Ele falou isso? Ele não falou que os soldados estavam prontos para matar quem não escolhesse servir o Senhor. Não é uma questão que seriam mortos à espada. Quer dizer, não era aquela coisa assim, não tem escolha. Tem situação da vida, você fala assim, eu não tenho escolha. Se eu correr, acontece algo. Se eu correr, o bicho pega, se eu ficar, o bicho come. Uma coisa assim, né? Você não tem escolha. Mas aqui não era assim. Aqui era voluntário e pessoal. Era algo pessoal. Cada um precisa definir-se. A mesma coisa na questão da salvação. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, mas cada indivíduo do tu e tua casa precisa escolher Jesus. Precisa invocar Jesus. Não é assim? É uma responsabilidade pessoal. Pessoal. Cada um. Tanto é que Josué já estava ali trazendo algo importante para eles. E a verdadeira consagração, ela é revelada por atos e não por meras palavras, por atitudes. Qual é a sua atitude? Não é apenas uma coisa de você falar, eu vou fazer. Você tem que colocar o eu vou fazer em prática, tomando posição. Vou, não vou, estou indeciso, meia hora. Tem gente que é enrolado, não é? Tem coisa que você fala, mas que situação enrolada? Decida hoje. Nós estávamos aqui conversando de manhã sobre a pintura do galpão aqui, da área aqui. Vem, não vem o pintor, já catei o telefone, já liguei para ele. Não dá de crer que até ele apareceu aqui, em questão de fração de segundos, já estava aqui. Opa, vamos lá. Ele falou assim, amanhã eu converso, Deus concedendo amanhã, que vai ser hoje, tá certo, tomou a posição. Já começar. Se você não der o primeiro passo, tem coisa que não acontece. Tanto que para Israel, em Canaã, era assim, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Você quando está doente, você não toma a decisão, olha, eu preciso ir ao médico, do médico você vai aonde? Farmácia. Tinha um amigo nosso, um colega, ele resolveu anunciar a farmácia dele no programa Evangelho em Seu Lar. Eu montei o comercial para ele. Fizemos até um jingle. Do médico à farmácia. Aí punha lá o nome da farmácia dele. Você vai ao médico, depois você vai à farmácia. Agora, a irmã Rosana está perdendo a voz. Tem um comprimidinho que você toma, é um por dia, por 6 dias, para corrigir lá
a infecção, a possível infecção na faringe. Houve uma época que eu perdi a voz, uma vez eu perdi que eu fiquei totalmente sem voz. E aí que você tem vontade de falar, né? E não consegue, aquilo ali incomoda, né? Imagina pregar sem voz, como é que é terrível, é difícil, né? Ainda mais eu que gosto de abundância, né? Fartura nesse sentido. Mas você tem que tomar uma decisão, uma atitude. Vou fazer, toma uma posição. E quando é que você vai começar? Agora. Então destaca que o tempo de escolher é agora. Escolhei hoje. É hoje. É agora. Agora, nesse momento. Para eles ali era um momento. Agora, escolhei hoje. Escolhe agora. Porque amanhã, quando chegar a sua manhã, já era outro dia. Era naquele momento. E Josué traz para eles um desafio até maior, porque ele coloca a decisão dele. Depois que ele diz, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses, ele aponta, você tem que escolher. É aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais que vocês querem servir? Ou aos deuses que estão da além do rio, ou deuses amorreus em cuja terra habitais? Toma posição. Não fica em cima do muro. Tem gente que não toma posição. Ou você é desse lado, ou você é desse lado. Não dá como você ficar neutro. Tem que tomar uma decisão. Esse ano é ano de tomar decisão que envolve o nosso país. Você não pode ficar neutro. Eu não quero me envolver, não vou nem me envolver. Não, tem que tomar uma decisão. Você tem que escolher. Com Cristo é assim, tem que tomar uma posição. E Josué, então, ele amplia o conselho quando ele apresenta a decisão dele e da família dele. Naturalmente, Josué, como líder, já havia conversado com a família dele, olha, estou já velho, eu creio que a esposa também já velha, família, a nossa decisão, família, nós estamos servindo o Senhor. Já imaginou, por todos os anos, Josué servindo o Senhor, agora já idoso, próximo da morte, iria abandonar o Senhor? Não faz sentido, mas ele apresentou o desafio para o povo de Israel. Eu e minha casa. Eu não sei o que você vai escolher. Eu não sei qual é a sua decisão, mas eu sei a minha. E eu vou colocá-la diante de vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É até interessante porque ele começa a falar com o povo sobre temer ao Senhor, servir ao Senhor com sinceridade, com verdade, estabelece o fato para deitar fora os deuses aos quais haviam os pais servido, tira fora esses deuses, essas imagens, e servir ao Senhor. Essa é a melhor decisão. Agora, porém, se vos parece mal, se a decisão ela é má aos seus olhos, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Não fique em cima do muro, tome a posição. Ou você vem para o povo de Deus e seja mais um entre o povo de Deus, ou sai fora. E com Jesus é assim, o que você tem a fazer, faz depressa. Ele não falou assim com Judas? Quando Judas deixa a ceia? O que tem a fazer, faz depressa. E o depressa ali, era Judas ir e trair Jesus. Você quer sair? Vai. Quando o povo começou a deixar Jesus, dizendo duro esse discurso lá em
em João, no Evangelho de João, capítulo 6, porque Jesus falou do pão do céu, falou de algo espiritual, e o povo estava mais interessado em algo material, ele havia multiplicado pães e peixes. Puxa vida, o homem da ação social, finalmente temos alguém tremendo, impressionante, absolutamente incrível, na questão do ministério da ação social. Ele tem recursos, do nada, ele dá peixe, alimenta, pães. Mas quando ele falou do alimento espiritual, comida que não perece, eles disseram: duro é este discurso, quem pode suportar? E começaram a se retirar, a sair, a ir embora. Ele pergunta então para os seus discípulos: e vós, quereis vós também retirar-vos? E Pedro abre a boca e dessa vez ele fala algo de Deus dado a ele: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida. Para quem iremos nós? Se escolhermos o que eles estão escolhendo, é morte. Nós temos vida. Para quem iremos nós? Se não estarmos com o Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A escolha está ligada a esse verbo servir. A escolha está ligada ao servir. Quando você escolhe Jesus, você não está dizendo: eu não quero mais servir ao pecado. Eu não quero mais ser escravo do pecado na minha vida. Eu ainda estou sujeito a pecar, mas é um acidente de percurso, atos individuais de pecado acontecem, mas tal pessoa não tem prazer em pecar. O pecado entristece, pesa-nos. E nós corremos para o momento da confissão, quando a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, Ele, Deus, para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Está dizendo: não vou servir mais ao pecado, não sou mais escravo do pecado, eu estou escolhendo. E aqui me vem à mente aquele garoto, aquele menino, que os seus pais, pela fé, não temeram a ordem do rei, que era para jogar aquele menino no rio e vê-lo, aquele garotinho sendo morto. Os pais de Moisés, pela fé, não temeram a ordem do rei e não obedeceram. E aquele menino Moisés, quando já homem feito, ele teve que tomar uma decisão, ele teve que fazer uma escolha. Abra comigo lá em Hebreus capítulo 11. E essa escolha foi feita pela fé. Hebreus 11, 26. Vale ressaltar que Hebreus 11 apresenta para nós não a calçada da fama, não é a calçada da fama, mas apresenta para nós uma galeria de heróis da fé. Pessoas que o escritor, na palavra inspirada de Deus, registra aqui nomes e feitos pela fé. Olha lá, pela fé Moisés é nascido, foi escondido, no verso 23, 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Verso 25, aparece a palavra: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que ter por um pouco de tempo o gozo do pecado.
Ele escolheu, ele tomou uma decisão, ele não se entregou a ter por um pouco de tempo o gozo do pecado. E o pecado tem as suas manifestações de prazeres carnais e destrutivos para o ser humano. Pessoas estão destruindo as suas vidas, estão servindo ao pecado. Moisés disse: eu não quero ter por um pouco de tempo o prazer do pecado na minha vida. Ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por um pouco de tempo o gozo do pecado. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele saiu, deixou tudo aquilo. Viveu 40 anos no deserto, e quando estava com 80, foi o homem usado por Deus, o maior legislador de todos os tempos, o homem da lei, Moisés. Tanto é que João, no Evangelho, diz: a lei foi dada por Moisés. Foi o homem usado por Deus, que até mesmo não queria ser usado, achava-se incapaz. Só que Deus usa os fracos, os incapazes, pessoas fracas, simples. Deus capacita os chamados, muito mais do que chamar os capacitados. Deus usa os fracos, e usou Moisés poderosamente. Nunca se levantou em Israel homem como Moisés, a quem o Senhor falava face a face. Eu vou dizer assim, porque a minha esposa fica brava com a versão corrigida, cara a cara. Você lembra? Claro que você lembra dessa jovem que eu vou mencionar agora. Quando Abraão envia o seu servo até a sua parentela para de lá tomar uma esposa para o seu filho Isaque, e o servo vai e toma toda a providência necessária, toda consideração possível diante de Deus. Senhor, me dirija, abençoa a minha ida. Senhor, aquela a quem eu chegando no poço, tirar água para os meus camelos, nos der de beber, tirar para os camelos, é essa escolhida pelo Senhor. E lá aparece no poço uma jovem da parentela de Abraão, por nome Rebeca, sem saber de nada. Ela tem uma vontade incrível de trabalhar, de fazer as coisas, tira água para o servo, tira água para os camelos, e chega na casa. Lá o servo é acolhido com os seus homens, e ele então, no dia seguinte, ele vai partir. Ele conta toda a situação para a família e mostra que Rebeca é a escolhida de Deus, e ele então está pronto para partir e levar Rebeca. Eles entendem que aquilo vinha do Senhor, e aí o irmão diz assim, e mais o pai e a mãe, sei lá, enfim, muito bem, ela vai ser a esposa de Isaque, mas nós precisamos que ela fique com a família por 10 dias pelo menos. Aquela coisa de amor de mãe, enfim, apego à família, queriam que ela ficasse 10 dias. O servo falou: não, é hoje, estou partindo hoje, eu quero que ela vá hoje comigo. Para não dizer que eles foram, como alguns pensam, sem dar oportunidade de escolha, chamaram Rebeca. Irás tu hoje com este varão para o encontro do seu esposo? O que Rebeca respondeu? Você lê na Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 24, enfim. O que você lê lá? O que Rebeca respondeu? Ela teve que fazer uma escolha, não teve, Esther? O que ela respondeu? Ela disse: eu irei. Essa foi a resposta de Rebeca: eu irei. Quando algo vem de Deus, quando Deus está no controle da situação, aquilo que Deus inflama e pesa no seu coração, deve ser feito hoje.
Ela disse, eu irei, e foi. E Isaac amou a sua esposa e formaram um lindo casal. Houve uma decisão, ela escolheu. Naquele momento, eu irei. E ela foi. E estava ali a bênção de Deus, naquela decisão de Rebeca. Quando você escolhe Jesus, quando você escolhe servir a Jesus, e a escolha está ligada ao servir, não vai servir mais ao pecado, você não vai mais servir aos homens. As pessoas são escravas dos homens, estão servindo aos homens. Então você não vai mais servir aos homens. Já notou que pessoas são escravizadas por outras pessoas? Isso é triste, homens mal intencionados, aprisionando outros. Isso ocorre muito atinente. Pessoas escravizadas por homens, servindo homens. No mundo das mais perversas situações que você possa imaginar. Vai escolher o servir o Senhor, não mais ao pecado, aos homens. Você não vai servir a você mesmo. Está dizendo, eu estou escolhendo Jesus, eu não vou mais servir a mim mesmo. Não é o que eu quero, mas o que tu queres. Vai haver um confronto aí com você. Vai haver uma luta com você. O eu querendo tomar a posição e dizer, faça isso. E você entendendo pela palavra, Jesus quer que eu faça isso. Ao ponto que o apóstolo Paulo falou assim, quer saber de uma coisa? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, nesse corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu tinha um colega aqui em Barretos, o Fernando, e o Fernando, ele, com um pincel que ele usava para escrever nas paredes, ele e o irmão dele trabalhavam com isso naquela época. O Fernando começou a escrever alguns cartazes em cartolina para mim. E um dos versículos que o Fernando, nessa ocasião, escreveu com pincel, que ele escrevia em parede, foi Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ainda bem que o Fernando tomou uma decisão naquele tempo chamado hoje da vida dele, porque já está na eternidade com o Senhor já faz algum tempo. O Fernando partiu para a eternidade, teve problemas com a parte de rim, recebeu transplante, mas você sabe, você entende, a nossa vida dentro de um propósito. Já há alguns anos, Deus levou o Fernando. E quando o Fernando partiu para a eternidade, foi numa época que ele já não trabalhava mais com pincel, ele virou alguém lidando com plantas. Ele foi o dono da Plan Verde, que aliás a Plan Verde apoiou o nosso trabalho, do nosso ministério de programa de rádio. Na época do programa de rádio, a Plan Verde investiu financeiramente naquele ministério, naquele projeto. Lembrei dele agora, e escrevendo para nós, Gálatas 2:20, Paulo disse, olha, quer saber de uma coisa? Já estou crucificado com Cristo, essa é a realidade. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E até mesmo quando eu estou escolhendo servir o Senhor, relega-se para segundo plano, terceiro, quarto, quinto, sei lá, nossos interesses. Qual é o interesse de Cristo em relação a isto? Onde eu estou e o que eu faço tem a ver com o plano e propósito de Deus.
onde eu estou e o que eu estou fazendo. Até mesmo onde eu trabalho. Por exemplo, o Felipe trabalha já por alguns anos aqui na NET Barretos. Tem um propósito para ele estar ali. Se bem que ali é até mais pertinho da casa dele do que o outro serviço que ele foi, e mal começou, mandaram ele embora. Mas ali está mais tempo. Tem um propósito. Deus abre uma porta e você está trabalhando, tem um propósito. Até quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a Babilônia, os universitários da Babilônia, na idolatria daquele país, daquele lugar, Daniel e seus companheiros, luz em meio às trevas. Deus se fez conhecido na Babilônia, através do testemunho daqueles jovens. Nada acontece sem Deus ter um propósito, uma razão. Eu escolho, eu tomo a decisão. Se você acalentar o seu coração com a palavra de Deus, você vai palpar e vai ser muito real para você o alvo de cada cristão mencionado em Efésios capítulo 6, verso 6. Como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Olha, Deus tem uma vontade dele para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Nós já sabemos que ela é boa, agradável e perfeita. Romanos 12 e 2. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Melhor para a sua vida. E você então deve se entregar. Deus, eu não sei exatamente qual é a sua vontade para mim. Me ensina. Leva-me a conhecer a sua vontade. Houve um momento na minha vida como convertido a Jesus Cristo, eu tinha no meu coração uma impressão de Deus para pregar a palavra de Deus. Onde é que eu comecei a pregar? Eu não comecei pregando a palavra de Deus no púlpito. Eu ia para os lugares dos meus colegas, todos sentados assim, a gente começava a conversar, e eu começava a falar de Jesus para eles. Eu comecei a pregar, eu comecei a falar o que eu sabia, o que eu tinha conhecimento, partindo do que eu conhecia e aprendendo o que eu precisava. E até hoje é assim. Eu fiquei contente com o Anderson, o rapaz que agora eu fiz amizade com ele, a partir daquela pergunta: você é de Jesus? Você é crente em Jesus? Ele perguntou para mim se eu era de Jesus, se eu era crente em Jesus. E agora ele tem mais de 100 vídeos de pregação da palavra para ele assistir. Aliás, desafio você, compartilhe as mensagens no seu Face, porque quem sabe você vai levar a palavra para alguém já com a arma no ouvido, querendo tirar a vida, ou em momento de tremenda tristeza, abatimento, precisando de uma palavra. E vai chegar para tal pessoa a palavra a tempo daquela pessoa ter ali a voz de Deus falando com ela. Compartilhe, tá? Não espere o Face fazer o que você tem que fazer, porque ele não vai fazer não, viu? Ele não está nem aí para isso. O negócio dele é publicar aquilo que mais vai dar lucro para ele. Tudo é uma questão de comércio para eles. E sirva com alegria, voluntariamente, com prazer, de todo o seu coração, com o propósito de agradar a Deus. Servir ao Senhor com alegria, apresentar a Ele com canto. Hoje à noite, por exemplo, eu sei que esse tempo aqui é um tempo abençoador, não podemos abrir mão do tempo de cultuar Deus. Você não cultua Deus na sua casa. Na sua casa você tem um tempo com o Senhor, mas cultuar, o Senhor separou um lugar chamado igreja, assembleia. Você pega o livro de Atos, e todos os dias acrescentava o Senhor a
igreja. E eles se reuniam no partir do pão, na comunhão, nas orações, a assembleia. E Deus nos deu aqui, irmãos, olha o que Deus tem nos dado. Olha a área aqui. Olha a área. Dá uma área dessa para o Savenhago. Dá uma área dessa para o Savenhago. Eles revolucionam. Pensa que eles não queriam uma área dessa, num lugar desse aqui? Vamos ser cobrados pela área que nós temos. Sim, eu serei cobrado. Olha a área que eu te dei. Um local de uma igreja que surpreenderia o pessoal do meio ambiente. Olha, a arborização dessa área. Lugar fresquinho, até mais frio aqui agora no frio, não é assim? Olha a área que nós temos. Eles vão dizer, Deus, precisamos valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado. Deixar ainda mais bonito para a glória do Senhor. Amém? E olha o que Deus tem nos dado. Recursos. Vindo dos altos céus. Olha o que Deus tem nos dado. Recurso para você chegar à igreja. Lá em casa ninguém pode reclamar que o ônibus está caro, ou que então, uma outra razão, temos veículos. Se os carros não puderem funcionar, eu e a Célia, com as meninas, ainda dá para trazer até a Tiana e Fátima. Vem tudo de motoca. Recursos que Deus tem nos dado. Tudo que Deus tem feito por nós, para que possamos com alegria servi-lo. Tem uma frase célebre na palavra de Deus em relação a fazer a vontade de Deus, nas palavras de Maria, quando recebe a mensagem que ela vai ser mãe do Salvador, que ela falou, Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Estou pronta, eis-me aqui. Na festa de Canaã, o que ela falou na festa de Canaã, quando acabou o vinho? E aí, Jesus estava lá, e ele deu ordem, pega os recipientes, encham de água. O que Maria falou? Faça tudo o que ele disser. É ele, a ele, toda a glória. Humildemente, precisamos reconhecer os benefícios da salvação. Os benefícios. Não é apenas uma questão de um momento no tempo futuro, da eternidade com o Senhor. As bênçãos da salvação já nos alcançando agora. Olha a vida que você tem, o viver que você tem. Constantemente dedicando ao Senhor com fidelidade. Eu vou ler para você, fechando essa mensagem, que te leva a escolher Jesus, escolher servir, a oração de Moody, D.L. Moody, talvez um dos mais impactantes evangelistas do século passado. Use-me, meu Salvador, nas palavras de Moody, para qualquer propósito e em qualquer forma que te convenha. Aqui está o meu pobre coração, um vaso vazio, enche-o com a tua graça. Eis a minha alma pecadora, vivifica e refresca-a com o teu amor. Toma o meu coração e faze nele a tua morada. Toma minha boca para proclamar a glória do teu nome. Toma meu amor e minhas forças para o progresso dos que creem em ti. Jamais consintas que se abata a firmeza e a constância da minha fé, que sempre eu possa dizer, Jesus precisa de mim, e eu tenho necessidade de Jesus. Jesus precisa de mim, e eu tenho necessidade de Jesus. Que isso seja a nossa oração
como a oração do D.L. Moody, esse evangelista do século passado, um homem impressionantemente usado por Deus. Eu ainda tenho 3 hoje, dos 3 hoje que eu ainda tenho de decisões, a semana que vem tem a ver com aquele bezerro de ouro, lá no momento quando Moisés vai para o monte, 40 dias, tem uma decisão de um hoje ali, muito importante, que eu quero tratar a semana que vem. Tem 3 ainda para falar. E a última decisão do hoje é algo que vai acontecer com você, sim, num momento chamado hoje. Provavelmente ela acontecerá, mas ainda temos algumas considerações. Eu já estou armando a minha cabana em 1 aos Tessalonicenses. Estou já trabalhando na memorização do 1º capítulo. Então já começa você também lendo 1 aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dando graças por todos vós. Estou lá já começando lá. Porque por vós soa o Evangelho, a palavra, em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes para servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Já vão lendo lá o 1º capítulo. Então logo terminemos o hoje, vamos começar o hoje de 1 aos Tessalonicenses, tá? Já estamos estudando o 1º capítulo e as primeiras mensagens depois de hoje, estabelecendo a urgência do tempo para nossas vidas, estaremos estudando juntos, de maneira expositiva, 1 e 2 aos Tessalonicenses. Coloquemos-nos em pé, vamos orar. Nosso Deus, Deus de toda glória, de toda honra, Senhor Altíssimo, Tua palavra é muito importante, indispensável, e ela é viva, ela é eficaz. Agradecemos sempre pela provisão do Senhor, nos concedendo a pregação da palavra, no poder e na obra do Santo Espírito, que assim sejamos achados procedendo. Ó Deus, temos um compromisso, um comprometimento. O Senhor tem nos dado neste lugar a condição de congregarmos, um prédio, uma área, que possamos valorizar aquilo que temos recebido do Senhor e investirmos com almas para Jesus. O Senhor tem dado recursos a nós. Abençoa esta igreja, ó Deus, que ela cresça espiritualmente e também em número, que possamos alcançar almas para Jesus, famílias para Jesus. Incomode, impressione, inquiete o nosso ser, começando desde o pregador, com cada um aqui, ó Deus, e que possamos investir o nosso melhor para a Tua honra e para a Tua glória. Te louvamos, ó Deus, pelos recursos a nós concedidos, por cada preciosa contribuição, oferta, valores que o Senhor tem nos dado e usado, irmãos e irmãs, como instrumentos. Como Paulo disse, assim
eu me refiro nesse momento que o Senhor, o nosso Deus, irá suprir todas as nossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Quando nós nos entregamos voluntariamente a participar na obra do Senhor. Abençoe, ó Deus, e confirma o propósito do Senhor para esta igreja, o crescimento dela, o desenvolvimento dela. Que este lugar aqui seja um lugar da manifestação da glória do Deus que é santo, santo, santo. Do Deus cuja terra enche-se da glória do Senhor. Oramos agradecidos, te louvando e bendizendo, no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém.